No ar, mais um episódio do podcast Põe na Bancada. O podcast que traz a informação sem filtro, com dados e uma pitada de provocação para gerar o debate. No episódio de hoje, nós vamos falar do Humanos Rondonienses. Isso é uma licença poética, porque do ponto de vista científico não tem essa Humanos Rondonienses. Mas o que nós queremos falar é da formação, do caráter do rondoniense. E para falar sobre esse tema, nós vamos fazer uma viagem aqui na história de construção do estado de Rondônia. E para falar sobre esse tema, eu estou trazendo três grandes mestres de história do nosso estado. O professor Alex Paletó, o professor Beto e o professor Luiz Henrique. Espero que vocês gostem. Nós vamos iniciar esse nosso podcast pedindo para que eles se apresentem. Por quem? Tá. Luiz. Fazer as honras aqui. Isso aí, vamos lá. Meu nome é Luiz Henrique, conhecido nas redes sociais como Professor Luiz. Atuo na educação já tem um tempo, né? Sou mestre em História da Amazônia e busco estar contribuindo a partir de vídeos para as redes sociais, né? Seja Instagram, TikTok, Facebook, aí divulgando a história de Porto Velho, a história de Rondônia. Paletó. Professor Alex Paletó. Professor Alex Paletó, filho da dona Helena, pai da Laura, esposo da Gabriela. Nasci na beira do Rio Madeira. Quem fez o parto da minha mãe foi a dona Filó, amante da nossa história e da nossa identidade. Formado na Universidade Federal de Rondônia, escritor, também apresentador de TV. Já fiz rádio e tenho certeza que hoje o debate promete com essa tríade aqui, viu, Roberto? Beto. Eu sou professor, conhecido como professor Beto Reis aqui, e sou formado em História também pela Universidade Federal de Rondônia. Inclusive, eu e o Alex, nós militamos no movimento estudantil. Eu era presidente do Centro Acadêmico de História e o Alex era vice-presidente do Centro Acadêmico de História. Isso faz muito tempo, não? Há alguns tempos. Entregando a idade. Trabalho com educação patrimonial já há um bom tempo, há 30 anos trabalho com educação patrimonial, mostrando um pouco sobre a nossa terra, sobre a nossa cultura, a cultura material e a cultura imaterial da nossa terra. A gente faz um pouquinho de também História Cantada, que é um projeto de barco, aula no barco com músicas regionais. E a gente está sempre dentro desse movimento cultural, social e educacional. Vamos começar contextualizando do ponto de vista histórico, né? Os ciclos que nós vivenciamos. Vamos fazer assim. Se nós fôssemos construir aqui uma linha do tempo, a partir do pré-rondoniense, antes da chegada dos europeus na região amazônica, como é que eu consigo montar essa linha de tempo da evolução, da construção da nossa história aqui? Começaríamos por onde? Posso começar aqui? Vai. O engraçado, eu estava conversando com uns amigos ontem, eu falando que, devido ao hino de Porto Velho, que diz: nasceste do calor das oficinas do Parque da Madeira Mamoré. E a gente imagina que Rondônia inteiro nasceu da Madeira Mamoré. Mas Rondônia é muito mais antiga do que a Madeira Mamoré. Primeiro, existem os povos originários, que aqui não era um vazio demográfico como se pregava. Existiam esses povos originários que eles estavam presentes já aqui antes da chegada dos portugueses. E os portugueses, depois do processo de navegação, eles começam um processo de colonização daqui no século XVIII. Tem uma briga lá em São Paulo, em Minas Gerais, quando eles descobrem ouro lá, uma tal de Guerra dos Emboabas, que vai empurrar os paulistas para cá. E eles chegam no Vale do Guaporé. Olha isso que quando? interessante. No início do século XVIII ali. 1616. Provavelmente esse período você começa a ter a presença desses homens já na região do Mato Grosso, né, que seria Rondônia naturalmente. Mas antes de entrar nessa questão da chegada desses paulistas, eu queria saber como é que era a relação dos indígenas aqui com a floresta. Como é que eles vivenciavam aqui? Olha, você tem várias etnias, né, e várias aldeias nessa região de Rondônia, né? Você tem araras, gaviões, paetês, urueu-auau, você tem os caripuna, caritiana, cachupá, caxarari, você tem os mura, parintintins, você tem vários troncos linguísticos variados e cada sociedade tendo também uma relação
de disputa territorial, né? A gente sabe que havia muita disputa entre os Muras e os Parintintins, havia também entre os Paetês, Urueu-Auau. Então a gente também tem que entender que, assim como no europeu havia disputa territorial nessa região da Amazônia, os povos originários também tinham sua rivalidade. Agora, evidentemente, a relação dos povos originários era uma relação extremamente profícua com a natureza. Eles entendem que a floresta é a casa deles, é o seu meio de sobrevivência. Então, era uma relação sustentável, extremamente saudável, né? E é a partir dessa relação do indígena, do povo originário com a Amazônia, que alguns elementos culturais passaram ao longo de gerações para a sociedade atual. Às vezes, nós temos pessoas que têm uma certa aversão aos povos originários, mas muitas vezes sai da fala dela, da boca dela, uma palavra, ou uma atitude, ou um comportamento corporal e social no dia a dia, às vezes até um prato culinário, que vem da tradição originária, da tradição indígena. E eu não estou falando aquilo que é o básico, né, que é o banhar-se todos os dias, que é o deitar-se a uma rede. É outros elementos que muitas vezes pegam pessoas desapercebidas. Eu sempre gosto muito de referendar Gilberto Freire na obra Casa Grande Senzala. Muitas pessoas buscam a senzala como uma entidade que deveria ser muito mais valorizada na obra de Gilberto Freire. As pessoas não tiveram a percepção que, na verdade, a Casa Grande, nela está a senzala, porque o negro está incluindo na cultura da sociedade patriarcal conservadora, o negro, também os seus elementos. Então, a cultura indígena, ela ainda persiste e as pessoas, algumas, resistem a não percebê-la ou fingem que ela não existe. Eu não sou professor de história, vocês aqui são as autoridades aqui. Mas nesses primeiros contatos aí, da relação dos indígenas aqui com os europeus, como é que se deu isso aqui? A gente vê Raposo Tavares entrando por aqui, a gente vai perceber a vinda dos portugueses para cá, muito atrás de mão de obra indígena, para escravizar. Depois nós tivemos as drogas do sertão, que vai ser exploração de produtos de grande valor daqui da Amazônia, a castanha do Pará, o cacau, o urucum, que eram chamados de droga do sertão, que eram levados lá para a Europa. Então, nós temos, mais uma vez, o europeu fazendo um contato de forma exploratória desse povo. O indígena, ele sempre foi visto como aquela mão de obra que poderia ser explorada. Nós tivemos um processo de escravidão até o século XVIII, quando foi proibido pelo Marquês de Pombal a escravidão do indígena, mas continua ainda escravizando os indígenas dentro da filosofia da guerra justa. Então, o indígena, até o ciclo da borracha, quando vai começar, o indígena permanece sendo escravizado. Eu pesquisei, a gente estava falando sobre povos indígenas, e a gente pensa que os povos indígenas são todos iguais. Tanto é que se falava índio, colocando de uma forma generalizada. E eu pesquisei sobre os Uajuru, que é até um povo que está aqui lutando por sua terra, demarcação de sua terra, e a gente percebe a diversidade que tem entre a língua, costume, até entre eles tem costumes diferentes desses povos indígenas. Não é um único costume, não é uma única alimentação, não é um único ritual. Cada um tem seu ritual diferente. Luiz trabalha, né, Luiz? Diretamente com eles. Atualmente estou na saúde indígena, então assim, estou tendo um contato, né, bem próximo agora de várias comunidades e, de fato, assim como pertencente a essa localidade, o fato de eu nascer em Porto Velho, né, e assim, muitas vezes a sociedade ela não tem essa perspectiva de analisar que nós estamos rodeados de comunidades indígenas, né? Por exemplo, Guajará-Mirim. Guajará-Mirim é uma das localidades em Rondônia que tem a maior quantidade de povos indígenas, de aldeias, né? Então, assim, não só lá, mas... quase 14% da população de Guajará-Mirim é indígena. É indígena, e eles ocupam um território que é imenso. Mas, né, a gente não tem essa complexidade de fazer essa análise, né? E muitas das vezes a gente acha que não há povos indígenas na nossa região. A gente escuta falar pouco, né, até, mas é totalmente ao contrário, né? Inclusive, recentemente teve uma polêmica, né, de influência falando não, lá só tem indígenas, né? De fato tem, mas assim, às vezes as pessoas não querem se identificar.
né, como ligadas aos povos indígenas, o que é muito triste, né, inclusive. Vamos avançar um pouco mais na história aí. Vamos entrar aqui na era da borracha, aqui, no ciclo da borracha, que é uma etapa posterior já a essa questão dos indígenas aí. Como é que era aqui? Como é que foi isso? O que em síntese, a gente pode entender que esse ciclo, esse período da borracha trouxe o que para Rondônia? Interessante falar que em Porto Velho, se você pegar as obras de Vitor Hugo, Desbravadores, ou também a obra do professor Dante Fonseca, e também um pouco da obra do professor Marcos Teixeira, o que a gente percebe é que essa região de Rondônia, de Porto Velho especificamente, se falava mais espanhol do que a língua portuguesa, porque a exploração do látex, da Hebias brasiliense, ela era muito mais intensa do lado boliviano que do lado brasileiro dessa região de Porto Velho. Então você fala sobre Santo Antônio, quando você pega elementos primários e secundários, vai estudar, você vai ter essa percepção de que havia muitos bolivianos na região de Santo Antônio. Então muita gente fala, a língua inglesa era mais falada, mas a língua espanhola também era muito falada nesse período do ciclo da borracha durante a construção da Estrada de Ferro. Então você vai ter esses momentos. Primeiro, a exploração dessa região por um público especificamente boliviano. Evidentemente, alguns povos originários eram levados também, eram obrigados a entrar no sistema de aviamento. E aí você tem aquele momento, né, da vinda dos nordestinos, dos arigós. E a gente, claro, a gente olha a história com a presença do nordestino como aquele que contribuiu muito para o sincretismo cultural, gastronômico da nossa região. É um elemento muito maravilhoso do ponto de vista cultural. Mas a gente não pode deixar de refletir, no aspecto antropológico, o que essas pessoas viveram de ruim durante o ciclo da borracha. Era um sistema extremamente exploratório, quase análogo, de aviamento. Então esses homens eram trazidos... O de aviamento significa o quê? É um tipo de trabalho exploratório, é uma agiotagem da floresta amazônica. A pessoa não conseguia de forma alguma pagar a sua dívida. É igual empréstimo consignado. Não consignado. Então a borracha, ela propiciou também esse momento de muitos sertanistas retirantes saindo do sertão da Caatinga, fugindo da seca para cá, e entendendo que viriam para a Amazônia para encontrar uma abundância de floresta, de água, mas a exploração ela era extremamente intensa. Eu falo isso porque meu avô foi soldado da borracha, ele viveu o sistema de aviamento, você chegava no armazém do patrão, do coronel, do seringalista, você não tinha nada para comer, você pegava aquilo que precisava dentro do armazém, deixava um recibo, uma notinha, e depois de um mês de trabalho você pagava, custeava isso com a seringa. Só que muitas vezes o valor estabelecido pela seringa era o valor tabelado pelo patrão. E o valor do quilo do feijão, do arroz, do sal, do açúcar eram valores exorbitantes. E isso fazia com que aquele seringueiro só pudesse deixar o ambiente de trabalho, a sua locação ou colocação no ambiente de trabalho, quando ele pagasse a dívida. Ele nunca conseguia pagar. Esse é o sistema de aviamento. Você prender aquele homem na Amazônia. E você tem que entender também o que era a vida desses homens, o cotidiano. Acordava às 3 da manhã, ia dormir por volta das 6, 7 horas da tarde, né? Então era um sistema extremamente exploratório. Então é bom que as pessoas possam entender. A poronga, a seringa, a faca, a relação sustentável desses homens com a floresta é algo muito magnífico, mas a gente não pode deixar que a história permaneça nessa ponta do iceberg. A gente tem que descer um pouco mais, olhar esse mesmo objeto por vários prismas e ângulos, né, Luiz? A gente precisa observar, e o historiador tem esse compromisso, de estar a todo momento tentando fazer, como um caleidoscópio, olhar esse objeto de várias formas, né? Contribuindo com essa proposta, né, a gente tem um próprio artigo que foi escrito pelo professor Marco Teixeira, não tem tanto tempo, mas ele explicando ali como que essas pessoas chegavam aqui na Amazônia, isso já voltado mais para o segundo ciclo da borracha, né? Que alguns historiadores também não gostam de tratar tanto como ciclo, mas, né, nesse segundo surto gomífero que nós temos, que eles chegavam e eram realocados ali para espécie de campos de concentração. Né, aqui que vai ser formado o bairro Arigolândia, né, nessa localidade. Então, assim, que todos vinham escoltados, né, não era uma vida fácil. Né? A gente romantiza, às vezes, muito a história, né, de achar que não teve o surto da borracha, vários nordestinos vieram, mas foi uma época muito sofrida, né? Não era algo tão simples assim. E se você observar também, nós temos a vinda do nordestino, ela trouxe uma cultura diferente.
como o Alex estava falando aqui, a presença aqui dos bolivianos aqui era muito forte. Mas a vinda do nordestino, que ele vai substituir também a mão de obra indígena, que a extração da borracha era indígena, vai acrescentar com a mão de obra indígena na exploração da borracha aqui, ela trouxe uma cultura. Se hoje Porto Velho e Guajará-Mirim tem boi-bumbá, quadrilhas, toda essa cultura, se deve a essa vinda desse nordestino para essa região, que fortalece isto. Vocês falam aqui nesse período aí da borracha, da estrada de ferro, era uma vida de muito sofrimento. Sim, nada era romântico. Vida bruta. E a relação desses povos, desses que chegaram com os indígenas que estavam aqui, era um negócio amistoso? Aí depende muito da aldeia indígena, né? A gente pega livros, por exemplo, do Hadman, Trem Fantasma, também tem Nos Trilhos da Selva, também que aborda um pouco essa temática. Ele fala de uma relação amistosa dos construtores da estrada de ferro Madeira-Mamoré com os índios caripunas, tanto que um dos caciques caripunas ganha de presente um pijama bem colorido, que até aparece em muitas fotos, ele em cima da sua embarcação, em pé, né, com esse pijama já até um pouco sujo, né? E foto em preto e branco, você não tem a percepção de quanto era colorido esse pijama, mas diz que chamava muita atenção dos operários esse chefe com esse pijama dado de presente por um dos engenheiros da Madeira-Mamoré. Eu acho que a gente precisa entender que quando se fala da grande quantidade de mortos durante a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, nunca se é apenas os operários que morreram. A gente tem que colocar nessa conta também os povos originários, porque a ferrovia ela atravessa várias etnias, cachupás, caxararis, caritianas, pacaás, caripunas. Então a gente às vezes acaba olhando só o operário como aquele que sofreu, que tombou durante a construção. Mas a violência simbólica, a violência cultural e até em relação à própria saúde, ela foi muito intensa em relação aos povos originários, porque muitos vão padecer e morrer de doenças que eles não dispunham de imunidade. O contato com o homem branco também vai desqualificar e descaracterizar a sua cultura. E isso não é só na construção da estrada de ferro, é desde a missão religiosa do padre João Sampaio, em Santo Antônio, em 1723. O próprio conceito da oca, que é um ambiente ritualístico primoroso, singular, importante para a cultura indígena, eles desqualificam ela. Muda-se o nome de oca para maloca, coisa do mal, porque o ambiente da oca preserva o xamanismo, preserva os conhecimentos que são passados por gerações pela oralidade e que qualificam e preservam aquela identidade original. Então a violência, naturalmente, quando ela não é física, dos povos originários resistindo à invasão, como muito aconteceu com os cachupás, os caxararis, os pacaás, eles resistiram muito, os mura também, os parintintins, resistiram à presença do não indígena na região. Mas quando não há esse tipo de resistência, a gente precisa entender que existe um outro tipo de violência, que o Antônio Gramsci, né, o grande filósofo, pensador italiano, sempre chamou violência simbólica, essa violência de desqualificar, de destruir, de fazer com que a cultura seja, naquele momento, retirada do seu ambiente original e natural. Então, eu acho que houve muito também em relação a essa substituição da nossa cultura, a cultura originária, pela cultura ocidental. Mas nós vamos ter muito conflito do seringalismo com os indígenas. A Francisca Vilhaça, ela fala sobre o povoaria aqui próximo de Guajará-Mirim, e ela fala dessa violência. Eles saíam em excursão para matar indígena. Aí a gente pega o Paralelo 11, o massacre do Paralelo 11, nós vamos ver também que depois isso continua na década de 70, quando nós tivemos ali a morte de mais de 3.000 cinta-largas ali na região do Mato Grosso. Então, só para fechar esse bloco aqui, nós falamos aqui de um período anterior da chegada dos europeus, e aí já entramos no ciclo da borracha, Madeira-Mamoré, essa história. Como é que eu poderia sintetizar esse período aí do ponto de vista do rondoniense? No que isso contribuiu para o que nós somos hoje? Nessas duas fases só, nesse período anterior da chegada dos europeus e nesse ciclo da borracha, dessa questão da estrada de ferro Madeira-Mamoré. De uma maneira... Eu acho que o hino de Rondônia, que é um hino maravilhoso, eu gosto muito, eu gosto sempre de salientar para os alunos, quando a gente fala dos destemidos pioneiros, a gente nunca pode esquecer dos destemidos primeiros, né? São os povos originários, são os primeiros habitantes dessa região, ao qual nós devemos o seu devido respeito. Eu acho que a região de Rondônia é um retrato, um recorte do que é o Brasil.
um verdadeiro cemitério a céu aberto. A gente não pode ser ingênuo e entender que os povos originários, muito bem, nós vamos embora, vocês vão ocupar nossa terra e vamos nos retirar. Evidentemente que houve muita resistência. Agora, eu acredito que a resistência mais intensa que nós tivemos nesse período foi durante os projetos de colonização do estado de Rondônia. Isso nós vamos entrar no segundo bloco. E acredito que a grande contribuição que se tem desse recorte desse período, dos povos originários ao ciclo da borracha e a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, são muitos elementos agregados ao nosso próprio comportamento social. E aí a gente pode trabalhar um pouco do patriarcalismo. O seringalista era um patriarcal, uma sociedade conservadora, onde as coisas se resolviam através da violência, onde a mulher não tinha participação de forma alguma em opinião e em decisão. Tanto que você não tinha engenheiras ferroviárias na construção da ferrovia. O retrato também da industrialização desse espaço da Amazônia é extremamente machista, sexista. Tanto que você vai ter, na nossa sociedade, esse comportamento patriarcal, coronelista, ainda muito presente em ambientes sociais, no ambiente político, no ambiente administrativo, no ambiente comportamental. Eu acho que a gente ainda precisa exorcizar esses elementos que refletem negativamente comportamentos do passado no nosso presente. Nós vamos... Diga, Luiz. Reforçando que nesse período de construção da própria cidade de Porto Velho, porque a gente tem o estado de Rondônia, né, que a gente passa a olhar ele de cá, né, de Porto Velho, subindo, né, o estado. E na própria construção de Porto Velho e no decorrer da história das outras localidades, a gente vê de forma muito presente esse patriarcado, né, que foi formado, e vários casos, por exemplo, de temas que nós vamos tocar mais para frente, né, a questão do feminicídio, que já ocorriam isso há muito tempo atrás, no próprio construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Recentemente tive contato com alguns fugiu a palavra, processos judiciais daquela época, e você vê isso sendo muito comum aqui em Porto Velho, desde o próprio início da formação da cidade. Você vê casos de feminicídio sendo constantes aqui na cidade, né? Isso cabe até um próprio estudo já para buscar trazer explicativas, né? Nós vamos abordar essa questão do feminicídio mais na frente. Nós ainda estamos tentando construir o caráter do rondoniense aqui. Nós vamos chegar nessa parte aí. Nós vamos para o breve intervalo e nós retornamos aqui para o nosso podcast de hoje, que está tentando entender um pouco do caráter do humanus rondoniense. E nós estamos aqui com 3 mestres em história, o professor Paletó, o professor Beto e o professor Luiz, tentando construir uma linha do tempo aqui da evolução dos passos históricos que nós vivenciamos a chegar até hoje. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos rapidamente. De volta para o segundo bloco do podcast Põe na Bancada, nós estamos conversando hoje aqui sobre a formação histórico-cultural do caráter do humanus rondonienses. E conversando aqui com o professor Alex Paletó, o professor Beto e o professor Luiz Henrique. No bloco anterior, nós conversamos um pouco a respeito da origem, a nossa origem aqui, antes da chegada dos portugueses, e avançamos um pouco na questão do ciclo da borracha e na construção da estrada de ferro Mamoré e o que isso significou para a formação do nosso estado. E nós vamos conversar agora um pouco sobre a questão já mais recente, da questão da colonização, do INCRA, de todo esse processo aí, que já é algo da década de 70 mais ou menos para cá. Como é que, quem começa falando sobre ele? Posso? Vai. Nós observamos aqui a formação do estado de Rondônia mais centrada aqui em Porto Velho, Guajará-Mirim. Tanto é que quando é criado o território federal do Guaporé em 43, depois que nós vamos devolver Lábrea para o Amazonas, porque Lábrea chegou a pertencer ao território federal do Guaporé. Depois que Santo Antônio é incorporado a Porto Velho, nós vamos ficar com 2 municípios. Vamos ficar com o município de Porto Velho e Guajará-Mirim. Então, houve essa necessidade também dessa ampliação do estado de Rondônia. O próprio Getúlio Vargas já via a marcha para o oeste, ele já via essa região, eles acreditavam que essa região era um grande vazio demográfico que precisava ser ocupado. E aí eles começam um processo de colonização já no processo de Getúlio Vargas. Depois nós vamos ver, tem uma foto emblemática de Juscelino Kubitschek derrubando a última Samão-Meira para a abertura da BR-029, que se torna 364. E os processos de colonização com os PICs da década de 70
E com os PADs, que foram os projetos de assentamento dirigido no final da década de 70 para a década de 80. Deixa eu fazer um questionamento. O indígena vivia em equilíbrio com a natureza. Nesse processo de colonização, não há esse equilíbrio. Pelo contrário, não é isso? Sim. Qual era a lógica desse processo de colonização com relação à natureza, à floresta? Olha só, eu acho que a fala do Beto ela é emblemática, porque ela cita um momento histórico muito importante, que é a abertura da 029. Quando que você viria um estadista, nos tempos atuais, como símbolo de progresso e desenvolvimento, derrubando com um trator uma samoeira, uma árvore? Esse é o contexto de uma época que nos diz muito sobre o presente. Quando você tem um estadista, como era visionário Juscelino Kubitschek, derrubando uma árvore na 029, na região de Vilhena, tem lá o ponto, uma placa lá, a localização exata onde ele derrubou isso. É uma questão que traz muitos elementos para a gente refletir sobre o presente. O estado de Rondônia, de fato, ele foi constituído e forjado com os projetos de colonização, um estado para o agronegócio. E isso, naturalmente, não dialoga, como foi feito na época, com o equilíbrio que devemos ter em relação à Amazônia e à natureza, para a própria sobrevivência do agronegócio. Porque o boi verde só é boi verde porque aqui chove muito. Mas até quando teremos essas chuvas, se cada vez mais a gente não se atentar à necessidade de buscar esse equilíbrio em relação ao manejo, em relação à sobrevivência dessa grande floresta que é a Amazônia? A gente vai perder os elementos e os recursos hídricos. A gente nunca imaginou, Beto, ver a hidrovia do Madeira, o nosso majestoso Rio Madeira, o 17º rio do mundo maior, afluente à margem direita do rio Amazonas, passar por uma seca como nós tivemos. Nunca imaginaríamos que um rio dessa grandeza pudesse ter tanta pouca água por conta justamente desses efeitos climáticos. Então isso nos diz muito também para a própria sobrevivência, não só da Amazônia, da floresta, das populações originárias, mas também até daqueles que necessitam do agronegócio. Então eu acho que vale a reflexão. Eu acho que esse passado nos diz muito sobre... Eu sempre gosto de falar isso. O passado é a dimensão viva do presente. Nós somos a dimensão viva do futuro. Isso é um reflexo. E eu acho que o processo da década de 70 foi muito mais violento, em relação principalmente à ocupação das terras indígenas. Tanto Francisco Meireles como a Apoena Meireles deixaram um grande legado para tentar preservar, proteger e diminuir o impacto sobre os povos originários, o que era naquele momento extremamente uma luta imensurável. Diante de 500 mil pessoas, é o maior surto migratório da história do Brasil, Roberto. 500 mil pessoas vieram para Rondônia na época dos projetos de colonização. É o encontro e o choque de dois mundos. O colonizador, que o Estado diz, derruba 40% da floresta para você ficar com sua terra, e o indígena tentando sobreviver a esse momento de embate e de bloqueio, de massacre. Eu não falo massacre no matar, massacre na sua cultura, no seu território, né? Ele precisa de refúgio, então isso mexe com todo o ecossistema, mexe também com o ambiente territorial dos povos originários. Não à toa, Rondônia naquela época teve um dos maiores índices de malária do mundo, por conta justamente do desmatamento que foi desenfreado. Então isso diz muito também sobre o presente, porque há muito na cultura das pessoas de hoje, do agro, o pensamento de quando o Estado disse: derruba a floresta, porque isso é progresso. E mais, vamos levar homens sem terra a uma terra sem homens, desconsiderando os povos originários, mas também os povos tradicionais, os quilombolas, os seringueiros, os seringalistas e, claro, aqueles que fizeram parte da construção da Estrada de Ferro. Era essa a questão que eu ia tocar, né? O fato da ocupação, né? Se pregou naquela época que essa localidade fosse uma localidade que não tivesse ocupação, né? Que não tivesse, como se não morasse ninguém aqui, né? Mas já haviam inúmeras comunidades indígenas, os próprios municípios que vão surgir em decorrência de todo esse processo, que eram grandes seringais, vale lembrar, né? Mas assim, a própria população desconhece. Que, um exemplo, Ji-Paraná. Né? Ji-Paraná, que hoje aí é o segundo maior município do estado de Rondônia, lá já foi um grande seringal. Mas se você falar que a origem daquela localidade era um seringal, os próprios munícipes desconhecem, né? E não querem ter uma ligação de fato ao seringal. Né? Parece que a gente tem duas Rondônias, uma que é
Porto Velho, Guajará-Mirim, e outra que são ali a partir já basicamente de Ariquemes em diante, como se fosse uma outra Rondônia, né? Que a gente já tem uma outra perspectiva, outro modelo digamos, de colonização, e as pessoas não se identificam com elementos regionais aqui dessa localidade, né? Só para reforçar esse impacto, na década de 30, nós tínhamos aqui um número de 80, mais ou menos 80 mil indígenas vivendo aqui. Quando a gente chega na década de 80, depois que passou por todo esse processo de colonização, o IBGE catalogou apenas 2 mil indígenas aqui. Foi uma perda muito grande. Hoje nós estamos chegando a 22 mil indígenas e crescendo pelo último IBGE, mas foi um impacto muito grande. O Paletó falou do processo de aviamento, né? Isso. Dada a questão do processo do ciclo da borracha lá. Tem alguma semelhança com esses processos de colonização já? Com certeza. Eu acho que tudo isso é um legado, mesmo que ruim, mas que permanece. A banalização, a normalidade, você acaba negligenciando um fato que altera o comportamento social das pessoas e para o mal. Então, o sistema de aviamento, ele deixou uma particularidade que é a questão da exploração do homem pelo homem, né? A normatizar muito isso. Mas nesse período de colonização isso também está muito característico? Teremos, porque você vai ter uma dificuldade de muitas famílias camponesas que adquiriram terras, por exemplo, no projeto Burareiro em Ariquemes, ou no projeto Padre Adolfo Roll, na região de Jaru, ou o próprio projeto Piques de Paraná, ou também o Sidney Girão em Nova Mamoré. Ninguém tinha conhecimento de que a terra na Amazônia precisava ser corrigida por calcário. Então, os pequenos camponeses tentavam produzir o seu café, o seu arroz, o seu milho, não conseguiam ter sucesso. Enfrentavam malária, enfrentavam o calor intenso da Amazônia, porque muitos eram sulistas, enfrentavam os povos originários que tentam expurgá-los, porque estão defendendo o seu território, e aí não conseguem produzir nada. Esses homens acabam abandonando a terra, porque já estão devendo aos donos das mercearias, e dono dessas mercearias, em sua grande maioria, são grandes latifundiários que vão grilar a terra desse pequeno camponês que vai abandoná-la porque ele não tem condições de produzir nessa terra. E aí você vai ter a formação de grandes latifúndios na região de Rondônia, no eixo BR-364, porque não houve tempo suficiente para um preparo dessas pessoas para corrigir o solo. Então, a agricultura familiar, que era um projeto, naquele momento incipiente, ele é engolido pelos grandes latifundiários, pelos grileiros, que naturalmente vão abocanhar esses pequenos camponeses. Você só pode... Olha, existem dados irrefutáveis, você pode analisar, observar isso até em documentários como o de Vicente Rios e Adrian Coven, Cinzas na Floresta, nas trilhas do Ureuauau. Você vai ter a história de vários pequenos camponeses que deixaram o Paraná com a esperança de ter terra aqui e abandonam depois de um ano porque não conseguem produzir. Não havia condição, parece que foi proposital ou não, mas o que você vai ter é sempre lá o grande latifundiário ocupando a terra daquele pequeno camponês. E fazendo um paralelo entre aquele momento onde o camponês está sendo expulso do Paraná para vir para Rondônia, o pequeno, que eu digo que Rondônia foi feita pelos... Expulso por quê do Paraná, Beto? Por causa da mecanização que estava acontecendo no Paraná. A mecanização acontecendo, se formam os grandes latifúndios também no Paraná. E esse pequeno agricultor que se torna sem terra. Eu costumo dizer que Rondônia ela foi formada por sem terras. Ela foi construída por sem terras. Foi uma grande reforma agrária. Foi um dos maiores projetos de reforma agrária que se tem desse povo que estava sem terra. Era... venha para Rondônia, terra sem gente para gente sem terra. Era o grande lema. Integrar para não entregar. Tinha todo esse lema. Um dos grandes fomentadores, né, dessa propaganda foi a própria revista Veja. Revista Veja, cotidianamente ali, publicando matérias falando do estado de Rondônia. Falando um estado que está surgindo. Pra cá com essas propagandas. Olha aí, que é legal, novas Luiz. Oportunidades. Né? O que é legal que o Luiz falou, Roberto, uma vez eu entrevistei o Laurentino Gomes. Laurentino Gomes é autor de livros maravilhosos, best-sellers, 1808, 1822, lançou uma trilogia sobre escravidão. E em 2010 eu conversei com ele. E ele foi correspondente da Veja aqui para toda a Amazônia. E ele falou assim, Alex, eu vi Machadinho ser fundada.
eu vi a primeira estaca, tal local, numa pracinha. E uns 2 anos atrás eu fui em Machadinho e fui nesse local que o Laurentino comentou. Ele falou que o fotógrafo dele chegou a pegar 23 vezes malária aqui em Rondônia. Quase bate o recorde do Rondônia. Mas uma coisa me chamou muito a atenção que ele me falou. Ele falou que em Ji-Paraná, ele ficou uma semana fazendo cobertura lá dos projetos de colonização, que era uma área mais central para ele poder ir para outras localidades. Ele falou assim, Alex, eu fiquei um tempo assim, eu fiz uma experiência, eu fiquei uma manhã inteira às margens da BR-364 em Ji-Paraná. A cada 5 minutos, eu contei, a cada 5 minutos passava um caminhão ou um ônibus trazendo gente do sul, do centro-oeste, do sudeste do Brasil para Rondônia. Era algo impressionante. E eu fiquei, meu Deus, onde essas pessoas vão viver? Porque ele andava em Rondônia, só tinha floresta, poucas estradas. Isso explica muito também o comportamento da visão das pessoas sobre o ambiente de floresta, porque Rondônia, quanto estado, acaba sendo forjado a partir da sua derrubada. Então, às vezes, há um choque antropológico do pensamento daquele que vive o agro, né, e daquele que quer viver também sobre o desejo de sustentabilidade, de equilíbrio em relação à floresta. Esse choque se dá porque você tem muitas vezes o intelectual ou aquele que tem uma herança ribeirinha ou uma relação com a natureza diferente daquele que chegou como um invasor e que vai querer fazer parte da formação do estado, entendendo que derrubar a floresta é o desenvolvimento. E aí você cria um ambiente também, esse ambiente muito conservadorismo, muito da ampla direita. Mas que era quase tipo a ordem, derrube, senão você vai perder sua terra. Tanto é que depois tiveram que lançar o Polo Noroeste, que não deu certo, para reverter esse quadro, e o Plano Afloro também, que não conseguiu reverter esse quadro. Só voltando um pouco aqui, ainda um pouco do perfil desse colono aí. Ele tinha amparo do Estado ou ele tinha que se virar? Aí depende muito, Roberto. Por quê? O PIC, ele é o Projeto Integrado de Colonização. O primeiro foi em Ouro Preto, assentou 5.000 famílias. Então foi um projeto piloto, que inclusive Assis Canuto fez parte, jovem, engenheiro agrônomo, né? E acabou virando também uma figura política no Estado por chegar nesse período, né? Então você tem um planejamento, mas chega uma hora que o governo federal, o regime militar, fala assim, não, a gente tem que assentar muita gente, se virem. E chegou um dado momento que não dava tempo hábil para a equipe do INCRA fazer o loteamento desses territórios. Então aconteceu, poucas pessoas sabem que houveram confrontos na formação do Estado de Rondônia. Muitos camponeses que viam se rebelaram e à força ocuparam terras indígenas e ocuparam alguns territórios que ainda não haviam sido demarcados pelo INCRA. Então, assim, a amparo, politicamente, você tem o NUAR, que é o Núcleo de Apoio Urbano, que era um núcleo criado próximo ao PIC, para você ter uma mini infraestrutura para atender necessidades básicas, escola, saúde. E agora, sim, você entender o que era Rondônia naquela época, quem viveu sabe. Você tinha energia às 8 horas da manhã, quando chegava às 18 horas acabava a energia. Então, assim, isso é um ponto fundamental. A BR-364 só vai ser asfaltada definitivamente em 1984. Então, assim, há um amparo, sim, por parte do Estado, mas não era suficiente para atender uma demanda gigantesca. E essa demanda gigantesca não amparada fez com que a ocupação de alguns territórios fosse de forma inadequada. E isso gerou impacto também. E nós temos para um nível mais micro desse processo de colonização, no núcleo familiar. Qual era o papel da mulher nesse processo de colonização aí? Como é que era isso? Essa relação dela, nessa luta por um pedaço de terra, desbravando, como é que era a participação? Qual era o papel dela? Eu vejo assim, a vinda do colono é diferente da vinda do garimpeiro que veio explorar a casterita, depois o ouro. O garimpeiro, geralmente, ele vinha solteiro para cá, para essa aventura. Já o colono, ele vinha na família. Tanto é que uma das maiores empresas de transporte aqui é a União Cascavel, trazendo o pessoal de Cascavel do Paraná para cá. Então, vinham famílias para cá, só que dentro daquele contexto patriarcado que estava enraizado no campo. O campo, ele tem um sistema patriarcado por quê, Beto? Porque o papel da mulher... Qual era o papel da mulher? O papel da mulher era cuidar da casa dos filhos, e o papel do homem seria a agricultura, depois os filhos iriam trabalhar com ele, e o papel da mulher era um papel submisso, sempre submisso. Os levantamentos que se colocava a mulher como um papel secundário de que o homem, vindo ainda... porque o patriarcado ele foi construído ao longo da história. Ele foi construído do período da cana-de-açúcar, depois no período do Nós café. já falamos de patriarcado aqui umas 8 vezes. Mas o que é o patriarcado?
vamos aqui. O que é o patriarcado? Para deixar bem claro para as pessoas que estão nos assistindo aqui. O patriarcado... De uma maneira bem... O patriarcado, ele vem da origem romana, dos patrícios. O homem é o chefe da família. O homem, no Império Romano, se traísse a mulher, era algo muito normal. Agora, se a mulher traísse o seu marido no Império Romano, ela era isolada em uma ilha, no mar Mediterrâneo, ela perdia a herança dos seus pais e do seu marido. Então veja que você já passa a ter um retrato de que o homem pode tudo, a mulher não pode nada. Nessa região de Rondônia, a gente tem o que o Beto colocou, que esses elementos antropológicos oriundos do período colonial. O que é o patriarcalismo? O homem é o chefe da família. Tudo pode, a mulher nada pode. As mulheres não poderiam ter instrução, nem educação. Elas cuidavam do ambiente familiar, sofriam de violência doméstica, sofriam a violência psíquica. Não havia nenhuma relação sensível entre o homem e a mulher numa sociedade patriarcal. Você está falando de uma maneira mais geral. Isso. Mas no processo de colonização desses colonos, isso estava presente? Isso estava presente também. É natural. Só que, evidentemente, o elemento socioeconômico também diz muito sobre o patriarcalismo. Porque esses camponeses que vêm para cá, em dado momento, precisam ter a mulher como uma aliada no processo do cultivo. Então era muito comum você também ver as mulheres na enxada, ver as mulheres também na roça. Era muito comum. Você vê fotos, você vê documentários que retratam isso. E um outro elemento agravante. A sociedade era tão patriarcal que quando o homem vinha solteiro, e para não se sentir só, e como ele não tinha como retornar para sua terra de origem, para encontrar uma mulher para que ele pudesse trazer para viver com ele aqui, ele ia na aldeia indígena. Era muito recorrente o sequestro de mulheres indígenas por homens colonizadores. Você pega no documentário de Vicente Rios, o documentário Nas Cinzas da Floresta, que ele gravou na década de 70, ele entrevistou um trabalhador da roça que sequestrou uma índia jovem com 11 anos e acorrentou ela junto à sua residência para que ela se acostumasse com a sua presença e virasse mulher dele. Esse é o tipo de violência patriarcal que a gente está falando, que aconteceu no século XX. Não era no período de 1500. Inclusive, para o próprio público, né, que está nos acompanhando, quer entender bem esse processo, quer saber como que essas terras foram ocupadas, fica a dica desses 2 documentários que eles estão disponíveis no próprio YouTube, que é Nas Cinzas da Floresta e Na Trilha do Zuruê-Uauau. Ali expõem completamente como que esses processos eles foram acontecendo, de forma muito evidente. Eu mesmo já fiz alguns recortes desses documentários e o público, o público aqui do estado, nossa, eu consegui reconhecer os meus parentes chegando em Rondônia, como que foi a distribuição de terras, como que foram os conflitos, principalmente na trilha do Zuruê-Uauau, de filhos de colonos terem sumido, foram sequestrados, digamos, entre aspas. Então, assim, é um processo muito complexo que ocorreu e fica essa dica para o público, quiser conhecer mais nesses 2 documentários que são essenciais para entender como foram forjados esses processos. E, às vezes, a gente também confunde o patriarcalismo com o conservadorismo, porque eles têm um viés, têm uma ligação. Você ser conservador significa que você vai preservar aquela família daquela maneira, dentro dessa mesma estrutura que se veio, que é o que se chama do conservadorismo, vai estar muito presente aqui em Rondônia com esse processo de colonização. Beto, o que é conservador? Estando aqui em Rondônia, o que é um rondoniense conservador? O conservador seria aquele que busca... É o que conserva... Disseque, Luiz. Vamos dissecar. O que seria o conservador rondoniense, Não, eu acho assim, eu acho interessante, eu dou aula de Teoria Geral de Estado e Ciência Política no curso de Direito, E eu queria aqui apenas desabafar essa bancada de grandes intelectuais e comunicadores. Menos. Do meu caso. Que hoje é difícil a gente, no ambiente acadêmico, realizar debate.
E eu dou aula de um tema sensível, que é a ciência política. E a gente trabalha com teoria, com grandes pensadores intelectuais. E é duro a gente fazer um debate em sala de aula quando aparece um aluno, com todo respeito, com achismo. Sabe, aquela matéria, aquele artigo do grupo do WhatsApp da tia, que não tem qualquer embasamento teórico, nenhum referencial. E, às vezes, o debate ele sai do ambiente, do campo das ideias, ele vai para o pessoal e para o ideológico, vira um fla-flu. E é extremamente ruim. Isso é o conservadorismo. E o conservadorismo está fazendo isso com o ambiente também da educação. As pessoas estão exorcizando os demônios que não existem. Estão buscando, em ambientes seguros e naturais para o âmbito da educação, um temor e um exagero exacerbado, desnecessário, que é um desserviço à evolução científica. Então, o conservador aparente, que a gente percebe em Rondônia, é o homem do agro, é o homem em que o homem tem que ser o protagonismo do ambiente familiar, é aquele que defende os valores morais, e esses valores morais entram no combo em que está incluído a religião cristã, é aquilo que eu tenho que levar em primeiro lugar, a família e a pátria. Só que nesse ambiente familiar, ele é muitas vezes difuso, porque existe um pouco de hipocrisia no comportamento. Uma coisa é você pregar, falar, uma coisa é você vivenciar. A gente sabe que existe infidelidade também nesse ambiente. Existem circunstâncias também em que a mulher muitas vezes não pode se defender à infidelidade do seu companheiro. O patriarcalismo, ele soma com o conservadorismo. Então, conservar a família tradicional, a religião em específico cristã, desrespeitando muitas vezes ou ignorando as matrizes africanas, as espíritas, a Barquinha, Santo Daime, União do Vegetal, porque são entidades que divergem da minha religião. Então, muitas vezes, o conservadorismo ele é intolerante. É um outro elemento também bastante importante a ser avaliado. Nós vamos para um breve intervalo, mas nós vamos voltar para essa questão do conservadorismo. O Paletó ele foi muito acadêmico. Eu vou tentar falar de conservadorismo em questões bem simples. Tipo assim, qual é a tua relação com relação ao desenvolvimento sustentável, com relação à floresta? Qual é o papel com relação à mulher? Qual é o papel da mulher na sociedade? Vamos tentar em questões bem práticas. E nós deixamos de falar aqui sobre a questão da hidrelétrica. Não sei se vai dar, mas a gente vai para o intervalo e já volta trabalhando um pouco mais agora os aspectos relacionados ao dia a dia de hoje, no que é que esse processo histórico, que elementos que ele trouxe para a formação do caráter do rondoniense. A gente já vai para o intervalo e já volta. De volta para o terceiro bloco do podcast Põe na Bancada. Nós estamos conversando hoje aqui com o professor Paletó, com o professor Beto e com o professor Luiz Henrique, 3 mestres em História. E nós estamos compreendendo aqui a evolução da formação do caráter do rondoniense. E a gente até deu o nome de humanos rondonienses, sem nenhuma perspectiva científica, mas do ponto de vista metafórico nós estamos chamando humanos rondoniense aqui. Ou seja, nós queremos entender o rondoniense não só pela posição geográfica na qual ele está, mas também a evolução histórica desse ser aqui. Nós conversamos um pouco sobre a questão do período anterior à chegada dos europeus, do ciclo da borracha e entramos na colonização. No bloco anterior, nós já entrávamos um pouco para o perfil desse processo histórico na formação do caráter do rondoniense. E uma das coisas que foi acentuada aqui é a questão do conservadorismo. O Paletó falou, do ponto de vista teórico, perfeito. Tá? Mas eu queria que a gente pudesse aprofundar um pouco mais dessa questão do conservadorismo, um pouco mais assim, concreto, em cima de questões concretas e mais didáticas, para que a gente possa ter a compreensão do que é esse conservadorismo rondoniense. Eu vejo aqui o conservadorismo um pouco também, até dentro do que o Alex falou ainda agora, também com um pouco de negação. Quando se declara ser conservador, se declara também ser contra pautas sociais, ser contra o debate do feminicídio, o debate do abuso infantil, ser contra esses debates que são dentro de pautas sociais. O conservadorismo ele tem se aproximado disso. Inclusive, o feminicídio, que é algo que tinha que estar sendo debatido muito, o conservadorismo ele tenta negar isso, até
pela aquela filosofia patriarcal que nós já debatemos aqui. Então, você pega o feminicídio em Rondônia hoje. Rondônia hoje teve um crescimento agora em 2025 de mais de 120% de feminicídio em Rondônia. E isso tem uma relação também com esse conservadorismo, porque a mulher ela está sendo vista como objeto, um objeto que eu posso matar, eu posso espancar, eu posso descartar ela. E quando nós olhamos também o conservadorismo, eu vou conservar o quê? O que era antigo? Se for conservar o que era antigo, existia uma lei que você poderia matar a mulher se fosse para lavar sua honra. Então, será que eu vou ter que conservar essas leis antigas também? Esses costumes antigos? Eu acho, Beto, que tem um fato bem marcante aí que você está falando, que eu acho primordial, e falando bem claramente, Roberto, como você está pedindo para a gente chegar de uma forma mais objetiva para a sociedade. O conservador ele tem muita dificuldade em entender que essas pautas, muitas vezes, precisam também estar no ambiente escolar. O conservador ele é contra determinados assuntos serem debatidos no ambiente escolar, porque ele acha que isso é levar ideologia partidária para dentro do ambiente escolar. Deixa que eu cuido da educação dos meus filhos, vocês cuidam da educação intelectual. Só que você tem que entender quem é que está pedindo isso. É muitas vezes um conservador que tem um filho estudando numa escola de elite. E nas escolas públicas, que são realidades sociais extremamente diferentes, em ambientes da periferia? Será se não há violência infantil? Será se não há violência contra a criança do ponto de vista patriarcal e conservador? Um homem que abusa da sua enteada, um homem que abusa da sua filha? Ou um avô que abusa da sua neta? Será se não é necessário prevenir e debater de forma didática, com uma linguagem cognitiva apropriada, mas fazer com que as crianças se alertem e se atentem a como reagir e o que fazer diante de tamanha violência? E o próprio ambiente familiar também, que a criança é reflexo dele e desse conservadorismo. Então, o conservadorismo, muitas vezes, se associa ao patriarcalismo, porque ele garante o protagonismo e a fala do homem. E normatiza tudo. E a violência contra a mulher, o Beto sabe muito bem disso, o Luiz também, cada vez mais aumenta em Porto Velho, aumenta em Rondônia. A pior referência do ponto de vista de crescimento é a nossa. E aí a gente entende também muito do que você fez esse recorte de toda a criação do Estado de Rondônia e esses ciclos econômicos, porque todos esses ambientes são ambientes de violência, foram ambientes inóspitos, ambientes de dor, de sofrimento. E isso, querendo ou não, faz com que o homem tenha atitudes de violência, muitas vezes contra a parceira também, em virtude desse processo. E ainda cria o movimento Red Pill, que é o movimento da supremacia macho alfa. Vamos deixar essa questão de conservadorismo, vamos falar do humanus rondoniense. Nós vimos aqui que, originariamente, tem os povos originários, os indígenas, aí vem os colonizadores, os indígenas defendendo numa relação de equilíbrio com a natureza e os que vêm de fora num processo de exploração dessa natureza. No processo de colonização também, comandado pelo INCRA, a mesma coisa. Como é que é hoje o humano rondoniense? Essas duas coisas estão presentes? Ou está mais presente essa questão de que a floresta é a nossa inimiga? Ou é necessário defender essa floresta? Luiz, vamos aqui com o Luiz. Eu acredito assim que... Pegando lá atrás, ó, estou trazendo lá de... frutos, né, do nosso meio, da nossa construção social. E pela análise que foi feita aqui, buscando desde os primórdios, né, do princípio de construção desse estado, que hoje é o estado de Rondônia, a gente vê uma sociedade que foi forjada no protagonismo do homem, né, e muitas vezes a mulher sempre acabou ficando à margem. Recordando mesmo aqui a própria história de Porto Velho, você vê que o protagonismo quase sempre foram de homens ligados ao militarismo, né? Então, assim, você percebe que esse lado conservador ele está muito presente desde o embrião, desde a origem. Então, talvez, né, isso seja uma perspectiva do que hoje, de fato, acontece, né, no nosso estado. É claro, aliado a muitos outros fatores, não necessariamente só isso, mas, né, é um ponto que deve ser levado em consideração, que pode aí trazer algumas explicações. Né? Mas do ponto de vista da natureza, da floresta... Mas eu vejo assim, um mapa de Rondônia, quando eu olho para o mapa de Rondônia, eu vejo vários elementos. Se você olhar a floresta que ainda está em pé,
hoje em Rondônia, é onde estão os indígenas ou onde tem um parque de preservação, seja ele federal, municipal, estadual, aquela área de preservação, é onde ainda tem floresta em pé. Mas há não indígenas rondonienses que defendem a floresta? Existem. E quem são esses? Existem movimentos. São jovens? Os jovens estão... Grande maioria. Grande maioria. Os jovens. Eu tenho um projeto de educação ambiental, que eu trabalho com os alunos nos 52 municípios da mediação tecnológica, e que eu tento colocar para ele uma nova consciência sobre a floresta, a relação dele com a floresta. Porque o pai dele, ele foi criado dentro de uma filosofia que tinha que derrubar a floresta. Mas esse jovem de hoje que está sendo criado, ele não precisa olhar a floresta como uma commodity. Ele precisa olhar a floresta como um equilíbrio sustentável. Aí é onde vem a educação de sustentabilidade. Paletó. A gente aqui está fazendo vários debates e discussões, e aí eu também tenho que me colocar do lado do colono. A gente também tem que entender que a política do Estado, draconiana, ela veio de forma exógena. Nunca se debateu a Amazônia na Amazônia. Nunca perguntaram o que a gente está precisando. Eu falo a gente enquanto nós que vivemos na Amazônia. As pautas sempre foram debatidas fora da Amazônia, fora desse ambiente, onde a Amazônia acontece. Então eu acredito que a gente precisa refletir, se esse debate envolve também a Amazônia, é que esses colonos vieram para cá sobre uma ótica de projeto de ocupação e colonização que eles tinham que seguir igual robôs. Sim. Não vou aqui de forma alguma condená-los, lançar uma sentença. Eles fizeram parte do processo, mas não foram os protagonistas. Fizeram parte desse momento histórico. Hoje, o que a gente observa? A gente tem várias fatias e recortes de pessoas que entendem a Amazônia de forma sustentável, a grande maioria são intelectuais, são escritores, muito jovens, que conseguem ter acesso a muita informação, que têm uma sensibilidade. Agora, evidentemente, aquele que vive o agronegócio, que vive a política agrária, é natural, é a pauta dele, ele vai defender, normal, faz parte. A democracia, graças a Deus, permite isso, apesar de alguns ainda desejarem o retorno do regime militar. Mas a democracia permite que você tenha espaço para o debate. E eu acho que é normal cada um defender a sua pauta. O que é ruim é você tentar impor uma política de Estado desconsiderando as minorias. Isso a gente não pode permitir. E muitas vezes, apesar de você não querer tocar mais esse assunto, o conservadorismo leva a isso. As minorias, quilombolas, matrizes africanas, povos originários, comunidades tradicionais, elas acabam sendo esquecidas pelo Estado quando a pauta ela tem uma outra amplitude e um outro direcionamento. Eu acho que a maior reflexão que a gente tem, que as coisas podem mudar e pode haver diálogo, é uma coisa muito simples, Roberto. Até uns 30 anos atrás, a gente falava para um cara que ele era beiradeiro quando a gente queria ofender ele. Você é beiradeiro. Você é um beiradeiro. Que é isso? É beiradeiro, cara? Quando você queria desqualificar pela forma de vestir, pela forma de falar ou pelo comportamento dele. A universidade, a academia, diante de tantas pesquisas e artigos publicados, ela descodificou isso na sociedade. O próprio beiradeiro, que muitas vezes poderia ter preconceito com ele mesmo, mudou também o pensamento sobre esse termo pejorativo e negativo, que hoje se torna algo positivo. O beira e o beiradeiro, o que nasceu na beira do rio, o que vive na Amazônia, na comunidade tradicional. Não existe coisa mais perfeita do que isso. E hoje as pessoas já usam o termo beiradeiro de uma forma correta, adequada e sensível. Eu acho que se a gente olhar para vários momentos, Luiz e Beto, do presente, se a pessoa se predispor a entender que é possível viver em harmonia, que é possível ter equilíbrio, a gente consegue fazer com que essa página seja virada, a gente exorciza os nossos fantasmas do passado, esses elementos que construíram o Estado, que foram importantes, que deram origem ao Estado, mas jamais podemos negligenciar os erros cometidos, as coisas ruins que foram cometidas. Eu posso dizer aqui, vocês me corrijam aí, nós temos uma orientação dada aos colonos de que derrubem a floresta. Esta é uma orientação oficial, tá certo? Só que o tempo evoluiu. Década de 70, década de 80, nós estamos em 2025, caminhando para 26. Eventos extremos climáticos,
o avanço da ciência, a demonstração, tá? E quando, por exemplo, Alex, você fala aqui que o agro tem essa visão ainda contra esse conflituoso com a floresta, eu posso lhe dizer, eu já entrevistei algumas pessoas aqui, representantes do agro, que parcela significativa do agronegócio hoje não defende mais esse modelo anterior. Porque eles sabem, do ponto de vista econômico e do ponto de vista da ciência, que sem a floresta não tem água. Se não tem água, não tem produção. Se não tem produção, não tem agro. Então, é necessário hoje, em Rondônia, na minha avaliação, a gente separar aqui. Há um agro já consciente, defende um modelo com sustentabilidade, e ainda há um agro predatório que está com um modelo na cabeça da década de 70, invadindo áreas reservas, que alguns chamam de áreas sem dono. Não são áreas sem dono, são áreas públicas. São públicas, é de todo mundo, mas ainda há esse conflito aqui. Mas vou fazer uma pergunta a vocês aqui. O jovem rondoniense, ele tem uma mistura dessa defesa da natureza, dessa questão da sustentabilidade, ele já é fruto dessa mistura, ele é diferente do passado. Como é que ele vê? Como é que ele está hoje? O jovem rondoniense, ele é filho do pequeno agricultor, mas ele se acha do agronegócio. Por isso que ele tem que considerar que existe uma diferença entre a agricultura familiar, que é a produção de alimentos, e o agronegócio de exportação. Jovem, Beto, vamos botar isso. O jovem, independente da sua estratificação do grupo econômico aí, o jovem que sofreu todo esse processo de formação histórica aí do passado aqui. Esse jovem rondoniense de hoje, ele tem essa mentalidade lá de trás ainda, de violência, do patriarcado, de destruir a natureza. Essa é a concepção desse jovem nosso, rondoniense? Eu acho que a gente tem que partir da perspectiva, né, que Rondônia é amplo. É assim, o jovem rondoniense de Ariquemes a Vilhena, o jovem rondoniense pro lado de cá, Porto Velho, Guajará-Mirim. Ele é fruto do meio. Exatamente. Ele é fruto do meio. Depende. Assim, Roberto, eu gostaria muito de poder responder essa pergunta de forma muito clara, mas ela é complexa. O estado de Rondônia é um estado complexo, né? Eu até brinco, falo muito, né, Beto? Se o mundo se encontra em São Paulo, o Brasil se encontra em Rondônia. São muitas culturas. São muitos perfis, né? Se você for falar do jovem de Porto Velho, que a maior parte está em área urbana, poucos dependem do agronegócio, os seus familiares, evidentemente ele vai ter uma relação muito mais suscetível a um desejo de uma economia com sustentabilidade, com equilíbrio. Mas ele entende a importância do agro, a gente também não pode ser aqui burro. O agronegócio é importante para Rondônia. Você olha o PIB, você olha os dados, a arrecadação, a hidrovia do Madeira, quantas toneladas que se vão. O que eu acho que a gente precisa melhorar a questão desse agro para ele deixar mais receita para o nosso estado, para ele realmente desenvolver muito o estado, não sei só a produção que vai embora, que deixe algo realmente quanto legado. Agora, evidentemente, é natural que o filho do fazendeiro, do agricultor, do camponês, ele tenha ainda uma visão desse fla-flu, porque eles não conseguiram chegar ao patamar desse debate, desses seguidores, desses protagonistas do agro que já entenderam tecnicamente que é importante manter a floresta em pé, parte dela, porque a gente precisa do recurso hídrico, senão não tem produção, a gente precisa da água. Então, assim, existem alguns que ainda estão de forma muito rasa vivendo um fla-flu. E eu acho que o polarismo político, ele atrapalha muito o desenvolvimento do Estado, porque você deixa de discutir problemas reais para discutir problemas fantasiosos. E muitas vezes esse pequeno agricultor que o Beto está falando, que não é um grande fazendeiro, mas ele é agricultor, ele acha que a economia sustentável ameaça a roça do pai dele, o pequeno negócio do pai dele, quando não, pelo contrário, está se buscando uma defesa do negócio do pai. Mas aí a gente sabe que a desinformação, ela desconstrói as pontes que poderiam criar essa unidade e esse encontro de gerações. Então, assim, eu confesso a você que quando eu não consigo responder uma pergunta para um aluno meu, eu falo assim, na próxima aula eu trago a resposta. Eu não sei quando na próxima aula eu vou poder te trazer essa resposta, porque ela não é fácil de se responder. É uma resposta complexa, né? Que vem dessa perspectiva de que são jovens, digamos, diferentes, que estão vivendo localidades diferentes, né? E como nós somos frutos do nosso meio, há aqueles que vão, de fato, defender a questão da agricultura, né? Talvez predatória mesmo, e aqueles que já têm uma ligação maior com a floresta, com a defesa da floresta também, que é exatamente isso, né? O jovem de Porto Velho para cá, nessa região, e a região de Ariquemes em diante, né? São perspectivas diferentes. Eu já até faço um convite ao nosso jovem assistir um documentário chamado Rios Voadores,
para vocês entenderem a importância que é a floresta amazônica. Ela deixa de ser o pulmão do mundo, mas para esse equilíbrio natural, para esse equilíbrio do ecossistema, o equilíbrio da pluviosidade, das chuvas, o equilíbrio de toda a natureza, não só da Amazônia, mas do Brasil. Nós estamos chegando no final do nosso programa aqui, sem dúvida nenhuma, nós não conseguimos chegar ao... Vai ter que ter parte 2. Mas nós conversamos aqui e trouxemos um conjunto de elementos aí que, com certeza, as pessoas que estão nos assistindo vão refletir sobre eles e de que maneira que eles influenciaram ou influenciam a forma de ser do rondoniense. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais e, desde já, dizer que fico muito feliz em tê-los aqui, 3 grandes mestres de história. Agradecer, foi maravilhoso o debate, espero que a gente possa ter... eu sempre falo para os meus alunos, Luiz e Beto, olha, não dá para trazer debate para a sala de aula, aquele debate raso e mesa de bar, não dá. Apesar de grandes debates e grandes construções sociais e políticas terem sido debatidas em mesa de bar. Mas o que eu falo é a questão de você realmente sentar e debater com forma concreta, a partir de dados, tendo a sensibilidade de ter a percepção de que o estado de Rondônia ele foi forjado, sim, sobre o pioneirismo, sobre a luta de muitos homens e mulheres que vieram para cá e acreditaram, suaram e construíram sua história. Mas jamais esquecer também que passaram por cima da história de outros povos, de outras pessoas. Eu acho importante que essa mesa, essa bancada que está de parabéns, a gente botou na bancada esse debate e eu acredito que a gente contribuiu bastante para as pessoas terem essa reflexão. O nome do programa já fala, né? Põe na bancada, então eu queria agradecer essa oportunidade do Roberto, Luiz, Alex. Que dia maravilhoso nós tivemos aqui, debatendo esses assuntos tão importantes para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia e para a nossa sociedade. Entender Rondônia é entender quem somos, por que estamos aqui e como será o rumo de Rondônia daqui para frente. Eu agradeço também a oportunidade de estar presente aqui com figuras ilustres, né, da nossa história. Participar desse debate. De fato, acho que nós pomos na bancada aqui vários temas de extrema relevância para a nossa sociedade, né, para refletir que caminhos que nós estamos tomando, refletir dentro da própria história, né, os caminhos que foram tomados. E isso é importantíssimo, né, para nós, de fato, nos conhecermos também um pouco mais, né? Então, assim, o conhecimento regional ele é fundamental para cada indivíduo, para cada ser humano, né? Para que, de fato, a gente possa, então, entender, né? O que é o rondoniense, da onde que veio o Rondônia, entender os povos originários, entender aqueles que chegaram. E esse livro, Luiz? E eu quero presentear aqui, né, Roberto, com o livro Amazônia Rondoniense. É um livro com vários artigos científicos que se tornaram capítulos de livro, né, dos acadêmicos da Universidade Federal de Rondônia. Assuntos que vão desde a questão da comunidade LGBTQIA+, do estado de Rondônia, a assuntos que envolvem a própria defesa da Amazônia, né? Então, assim, são assuntos diversos. Tem um capítulo meu aqui e de um amigo que refletindo um pouco sobre a história de Porto Velho. Então, fica aqui o presente para essa boa leitura. Muito obrigado. Eu quero agradecer a vocês e dizer que eu aprendi muito aqui. Nós iniciamos esse programa tentando compreender o humanus rondoniense, a partir da sua história, dos traços culturais fruto dessa história e do contexto atual, o que isso trouxe para esse contexto atual. Nós falamos aqui e uma coisa ficou clara aqui, que a nossa formação ela é fruto de muita violência, desde a questão da chegada do europeu, depois vem a questão da estrada de ferro, da borracha, o colono, é de muita dor, é de muita luta, é um jogo muito bruto, posso dizer, que é um jogo muito pesado. O rondoniense ele é fruto a sua história é uma história muito rica, muito bonita mesmo, e ela ainda está em formação. E a gente tentou trazer alguns elementos que poderiam estar e estão presentes no nosso dia a dia, tipo a questão da nossa relação com a floresta.
Se você vê a questão histórica que foi colocada aqui, ela sempre foi uma relação conflituosa. Os povos originários vivendo em equilíbrio e os brancos chegando aqui e o bom é floresta derrubada. Essa questão da violência contra a mulher, do papel submisso da mulher em todo esse processo histórico e o que isso tem a ver com relação aos altos dados de feminicídio. Rondônia é um dos primeiros colocados nessa questão do feminicídio, isso é algo muito ruim para nós. Eu espero que este programa sirva para um pouco de reflexão de vocês e, sem dúvida nenhuma, eu agradeço aqui ao Alex, ao professor Beto e ao professor Luiz por esse momento importante que nós tivemos aqui no podcast Põe na Bancada. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e muito obrigado.